Jesus, aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, na tua presença, nós viemos pedir pela vida da Thaís. Senhor, que ela seja instrumento em suas mãos para falar o que pôs no seu coração. Senhor, sabemos, Senhor, que ela está apta a ti para isso. Senhor, guarda ela, toma ela, dê paz, dê tranquilidade. Que o nervosismo saia. Em nome de Jesus, amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Salve as crianças com a paz do Senhor, amém? Salve as crianças com a paz do Senhor, amém? Agora sim. Vou pedir para os irmãos permanecerem de pé. Vamos ler mais uma vez nosso tema da noite. Está lá em Mateus, né, capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pode se sentar, igreja. Amém. Podem sentar, crianças. Bom, vamos começar aqui. Ontem nós aprendemos já isso, as crianças aprenderam, tenho certeza, mas vamos lembrar. Vocês sabem o que é uma parábola? Sabem? O que é uma parábola? É uma história, né? Uma história sobre algo que nós vamos entender para aprender sobre uma coisa que não sabemos ainda. Não é isso? Então vamos ficar atentos para a gente entender essa história, tá bom? Combinado? Combinado? Sim! Então tá bom. A igreja também combinado? Vamos lá. Jesus, então, através dessa palavra, dessa parábola, ele queria falar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. A semente que ele fala aqui, nessa palavra, é a palavra de Deus. Essa sementinha que nós vamos plantar, nós vamos semear. O semeador somos nós. Mas para sermos semeadores, antes nós precisamos receber a semente e frutificar. Receber a semente na nossa terra. Então, agora eu quero falar um pouco quando Jesus explicou para os discípulos, porque a princípio eles não compreenderam. E aí Jesus explicou para eles, e aí eu vou continuar aqui no texto. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quando ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros 30 vezes mais do que foi semeado. Aqui Jesus estava explicando como nós recebemos essa semente e o que acontece com cada pessoa que escolhe. Aqui, como foi dito ontem pela nossa pregadora, nós temos muitas boas sementes, porque eles ainda não passaram por tudo que nós adultos já passamos na vida. Então essa semente aqui ainda está, essa terra aqui está boa, está sendo preparada para frutificar essa semente, para crescer. Aleluia. E nós temos o dever, como já foi dito várias vezes, eu acho que não é cansativo
em Cristo. E aí ele começa a ser sufocado. E aí ele morre e ele seca. Mas tem um quarto coração, que é o coração dessas crianças, e é o coração de cada um que escolhe viver desse jeito, que escolhe ouvir, entender e viver a palavra de Deus. Nós temos que ser esse coração. Nós temos que querer. É uma escolha. É uma escolha ouvir a palavra de Deus. É uma escolha manter a palavra de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. Essas crianças ainda não sabem escolher e elas não precisam. O que elas precisam é serem ensinadas, serem trabalhadas e ouvir. Então, irmãos, eu até separei um versículo aqui, que Deus não força que nós entendamos a palavra dele. Deus não força que nós fiquemos na casa dele. Deus, ele não invade o nosso coração. O Senhor, ele bate na porta, como está escrito lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor nunca vai nos obrigar a receber, que nossa semente cresça. Ele vai dar o crescimento se nós permitirmos que ele trabalhe nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós devemos entender que o principal ponto é este: é ser a terra boa. E nós devemos buscar isso continuamente. Dia após dia, nós temos que manter nossa terra boa. A terra precisa continuar sendo tratada, continuar sendo cultivada. E nós temos que decidir por essa terra boa, como eu já comentei aqui. Para que Deus trabalhe na nossa vida e através da nossa vida, que é o que a gente está falando aqui, que a gente precisa trabalhar através das nossas vidas, usar nossas vidas, para que eles possam crescer um dia estar aqui, falando a palavra de Deus, semeando. Eles estão pequenos, já estão semeando. Tudo que está sendo feito aqui, irmãos, são sementes que estão sendo lançadas no coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Aqueles que vieram aqui assistir essas crianças, ouvindo eles louvando ao Senhor. Isso são sementes sendo plantadas. Então, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar em você nessa noite. Deixe que essa semente comece a frutificar. Aqui estão filhos tão bonitinhos, né? Semente que já brotando, que a gente pode ver, eles estão trabalhando, cantando, louvando ao Senhor. Então, vamos entender que receber a palavra não é só ouvir. A gente tem que simplesmente ouvir a palavra. A gente tem que viver a palavra. Isso aqui a gente aprendeu ontem, que isso aqui é o nosso guia, não é verdade? Então, para a gente aprender alguma coisa, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente aprende alguma coisa? Alguém sabe? Sabe como é que a gente aprende? Lendo a Bíblia. Muito bem. Para a gente aprender sobre a Bíblia, a gente precisa ler, não é verdade? Então, nós temos que todo o tempo, quando a gente tem um tempinho, vir para a escola dominical, para aprender sobre a Bíblia, né? Sobre quem Jesus é. Porque como é que a gente vai falar de alguém que a gente não conhece, não é verdade? Então, nós temos que vir, orar, conversar com Jesus, porque Jesus é o nosso amigo, Senhor, com certeza, e nosso amigo também, não é? E como é que a gente fica com nossos amigos? A gente não conversa com eles? Então, nós precisamos conhecer Jesus para falar dele com o nosso amiguinho, não é verdade? E a gente conhece Jesus conversando com ele através da oração, não é verdade? E lendo a Bíblia, porque aqui tem tudo que a gente precisa estar aqui dentro. Nunca se esqueçam disso, tá bom? E vocês, pais, nunca se esqueçam disso. Tudo que essas crianças precisam para crescer, para frutificar, para estar aqui, para criar raiz, é isso. É vir à casa do Senhor, é aprender mais do Senhor em casa. São vocês ajudando elas a orar, a aprender a orar, a falar com Deus, a abrir essa palavra, se alimentar, para que elas possam entender que isso aqui é importante, que isso aqui é o que elas precisam para ter uma vida, para frutificar. Vocês conseguem compreender o quão importante é aprender isso? Se hoje nós estamos aqui, se hoje os pastores estão aqui, foi porque um dia um pai, uma mãe, uma tia lhes ensinou. Leu essa palavra para eles, ajoelhou do lado deles, ensinou
E a gente quer que eles permaneçam, não só alegres na infância, mas alegres na adolescência, na juventude, quando for adultos. Ensina a criança no caminho que deve andar, que até envelhecer ela não desviará dele. Isso nem é difícil, irmãos. Vamos ensinar. Está tudo aqui, ó. Deus deixou pra gente. Está tudo aqui. Não tem nada que você faça na sua vida que você não vá encontrar nessa palavra. Ele deixou tudo escrito, preparado. Vamos contar para nossas crianças as histórias que estão nesse livro, como era feito antigamente. Reunir as crianças e contar. Olha o que aconteceu naquela época. Olha quem Jesus, olha o que Jesus fez. Eles já sabem que Jesus é amigo deles. Vocês não sabem que Jesus é seu amigo? E vocês gostam de ser esse Jesus? Amém. Glória a Deus. Como é bom ouvir isso, não é verdade? Então vamos permanecer, irmãos. Como eu falei aqui, receber sua palavra no nosso coração, a semente não é suficiente. Não só ouvir, mas temos que praticá-la. Em Tiago 1,20 está falando: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Não se iludam que só ler essa palavra é importante, mas temos que vivê-la, viver a palavra, entender quem Jesus é na nossa vida e deixar que Ele trabalhe na nossa vida através da nossa vida. Não vamos deixar que essas sementes não cresçam. Vamos fazê-las crescer. Vamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo fará o resto. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Como eu falei aqui, crianças, adultos, é importante aprender mais sobre Deus. Nós temos que ir na EBD. Vocês gostam de ir na EBD? O que vocês aprendem lá? Na EBD? O que vocês aprendem na escola bíblica dominical? Sobre Jesus, sobre a palavra dele, não é verdade? Vocês aprendem muito? As tias ensinam bastante? Amém. Vocês adultos também aprendem bastante na escola dominical? Então, isso é uma coisa importante. Se lá você está sendo cheio, isso é uma coisa importante. Quando vocês dobram o joelhinho de vocês, quando vocês acordam, vamos aprender a dobrar nossos joelhos e falar com Jesus. Quando vocês forem dormir, vamos dobrar nossos joelhos e falar com Jesus. Porque assim a gente está conversando com Jesus, não é verdade? Pais, vamos ensinar nossas crianças a dobrar os joelhos e falar com o Senhor. Aleluia. Vamos ensinar nossas crianças a orar antes de dormir, quando acordar, a conversar com Deus. Vamos ensinar a eles que assim como eles conversam com a gente, eles podem conversar com Deus também. E assim a gente vai trabalhando na terra, aquela terra que é semeada, a gente está cuidando dela, cuidando. E o Espírito Santo está fazendo ela criar raízes, está fazendo ela brotar, está fazendo ela crescer. Como é maravilhoso ver uma criança crescendo na casa do Senhor, cada dia louvando, orando. Olha que coisa linda! Vocês são lindos. Nunca deixem de adorar o Senhor. Nunca deixem de cantar na casa de Deus. As florzinhas aqui dançando. Não é bom louvar a Deus? Vocês gostam de cantar para Jesus? Muito bem. A gente tem que continuar gostando, porque Jesus está gostando muito do que vocês estão fazendo aqui. Irmãos, vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para a gente trabalhar na vida deles também. Vamos deixar que o Espírito Santo nos encha para que possamos transbordar na vida dessas crianças. Eles são pequenininhos, nem sabem que já estão semeando em corações aqui nesse lugar. Eles são pequenininhos, nem sabem que Deus está usando eles para lançar semente no coração dos pais deles, nas casas deles. Tão pequenininhos, mas tão servos de Deus quanto qualquer outro. Tão servos de Deus quanto um pastor, quanto um líder, quanto um ministro de louvor. Tão servos do Senhor quanto qualquer um de nós. Não vamos deixar que isso se perca. Nós temos que receber a semente, aceitar ela na nossa vida, deixar que Jesus entre no nosso coração e nós nos esforcemos para viver em obediência a essa palavra, para que ela possa dar frutos, novas sementes e crescimento.
Santo. Eu quero falar agora uma coisa aqui para todos que estão aqui nessa noite. Vocês estão aqui, como eu já falei, as sementes foram lançadas nos corações aqui nessa noite. Os corações até mesmo daqueles que já estão aqui, já têm as sementes nos corações. E através dessa palavra que está sendo falada aqui, os louvores entoados, o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Então, irmãos, vamos ficar sensíveis e ouvir que Deus está falando nos nossos corações. Que você se coloque na posição, no lugar de filho de Deus. Essas crianças têm sempre essa convicção de que são filhos de Deus. Vocês são filhos de quem? Amém. E vocês gostam de ser filhos de Deus? Sim! E o que a gente aprendeu hoje que a gente tem que fazer para continuar aprendendo mais de Deus? A gente tem que ir onde? Na igreja. A gente tem que fazer mais o quê? Orar, não é? Adorar a Deus, muito bem. Louvar, oração, ler a Bíblia, não é verdade? Isso tudo a gente tem que fazer para quê? Para a gente florescer, virar uma árvore linda, não é verdade? E vocês têm que ver essas coisas. Se não fizerem, vamos começar a fazer, não é verdade? E a gente não pode esquecer que Jesus é o nosso amigo e Salvador. Ele é tudo de bom que nós temos, tudo de melhor que nós temos. Combinado? Nós vamos orar, vamos para a escola dominical, vamos ler a Bíblia, vamos aprender mais sobre Jesus para falar dele para as outras pessoas. Não é qual é o nosso dever? Falar de Jesus para os outros, não é? Quero ouvir se vocês entenderam. Qual é o nosso dever? Glória a Deus. Vamos falar de Jesus para os outros. Porque nós vamos ser semeadores da palavra de Deus. Semeadores na casa do Senhor. Vamos falar de Jesus para os outros. Vamos falar de Jesus para essas crianças, para eles aprenderem e falarem para os outros. Glória a Deus. Vamos, irmãos. Vamos usar nossas vidas para abençoar a vida dessas crianças. Vamos deixar de ser bênção na vida deles. Se você também se empolgar e ficar alegre com a palavra, você logo vai esquecer. Com tudo que está acontecendo aqui nessa noite, eu espero que sua semente esteja começando a brotar. Se ela ainda não brotou, eu espero que a semente que está no seu coração, que já foi lançada, ela comece a brotar. Algumas folhas até vão cair, podem cair, mas não deixe que sua planta murche. Não deixe que as coisas da vida atrapalhem você de crescer e florescer. Irmãos, essa palavra é muito necessária. É uma escolha diária. Eu tenho que cuidar da minha plantinha todo dia para que o Espírito Santo possa fazer ela crescer. Eu tenho que cuidar dia após dia, trabalhar e continuar trabalhando. Dia após dia eu tenho que escolher que o meu coração aceite a palavra do Senhor. Dia após dia eu tenho que escolher viver essa palavra, obedecer essa palavra. Deus não obriga a gente. Ele quer que a gente fale. Como eles cantaram, eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. Ele não vai nos obrigar, irmãos. Ele quer que a gente se coloque ali disponível. Ele quer que a gente chame por Ele. Senhor, eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar. Eu abro a porta do meu coração para o Senhor morar dentro de mim. Oh, irmãos, não deixe sua semente ser sufocada. Não permita que sua semente morra. Porque se a sua plantinha morrer, como você vai cuidar de uma outra plantinha, de uma outra semente? Como você vai ajudar uma outra semente a florescer? Então, irmãos, vamos ficar muito atentos, porque este mundo tem levantado muitas coisas na vida das crianças. Nós temos que cuidar das nossas crianças, nós temos que ensiná-las, fazê-las criar raiz. Nós queremos que elas criem raiz, para que elas não se desviem do caminho do Senhor. Eu não vou prolongar,
vou pedir ajuda das crianças aqui para eles dar um recado para os nossos pais. Vocês me ajudam? Eu quero que vocês se coloquem de pé, por favor, nesse momento. E abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Eu vou falar aqui, vocês vão repetir comigo, tá bom? Vocês vão me ajudar a falar alguma coisa para os seus pais, tá bom? Vocês vão me ajudar? Sim! O versículo 6 de Deuteronômio, ele diz o seguinte: que todas as palavras que hoje escolhemos estejam em teu coração. Aqui foi Deus falando com... Ele já falou com o povo de Israel. E aí no versículo 7, ele fala o seguinte. Eu vou falar CGP, ok? Tu ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor já está falando tudo. Ela já está guiando aqui. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado na tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, isso aqui está falando que em todo tempo, todo momento, você estará ensinando a seu filho, a criança que você cuida, a aprender do caminho do Senhor. Irmãos, não esqueçamos dessa palavra. Deuteronômio 6, 7. Tu ensinarás com todo o zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado na tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, vamos ensinar essas crianças. Que a semente do Senhor possa frutificar aqui em cada vida que está recebendo essas palavras. Que cada semente que esteja aí não esteja abafada, sufocada, mas que você permita que o Espírito Santo floresça a sua vida. Trabalhe na sua vida e no seu coração, para que você possa, juntamente com Ele, com o Espírito Santo, trabalhar na vida dessas crianças. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado em cada coração nesta noite. Agradeço a oportunidade. Uma palavra gloriosa. O Senhor usou a irmã Thaís aqui profundamente, né? Para as nossas crianças e para a igreja também, né? Um aprendizado para nós aprendermos, né? Com essa palavra gloriosa.